A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e público em geral. Por que tem pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus? Inclusive pessoas que estão todo dia na igreja. Por que será? O que vocês acham? Comenta aí, por que será que essas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus? Pessoas que estão sempre nos cultos, nas igrejas. O que será que está faltando na vida dessas pessoas para que essas pessoas venham sentir realmente a presença de Deus, para que Deus venha começar a trabalhar na vida dessas pessoas? Comenta aí o que vocês acham, o que está faltando na vida dessas pessoas. Vou aproveitar para fazer uma leitura aqui que fala sobre a fé no livro de Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos ler aqui. A natureza da fé e o exemplo de fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e o construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de a esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daqueles de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar,
E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-lhe-meia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefité, e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparadas, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunho, pela fé não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor, o nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ora, é a fé. Será que falta fé a essas pessoas, como os nossos antepassados, que honraram as coisas de Deus pela fé, preferiram morrer pela fé, pelo amor ao nosso Deus, e alcançaram vitória, alcançaram vida eterna? Essa que é a fé. É muito importante as pessoas ter fé. Então, está faltando fé a essas pessoas que não sentem a presença do Senhor, não sentem a presença de Deus. Eu vejo pessoas todos os dias indo para a igreja, quando tem culto elas vão para a igreja, e vejo também pessoas que quase não vão para a igreja e sentem a presença de Deus. Olha a diferença aí. A diferença não é a quantidade, a diferença é qualidade na obra. Povo de Deus, a diferença é a qualidade na obra, não é a quantidade. Não adianta você estar todos os dias na igreja, se na tua casa, porque a igreja começa primeiro dentro da tua casa.
a tua casa não tem paz, não tem amor, não tem alegria, não tem união, não tem um buscar de Deus na tua casa. Quando eu falo da tua casa, a principal casa é você, o teu querer, a tua mente, o teu coração, onde Deus quer fazer morada. Abra verdadeiramente o teu coração, para que Deus venha fazer morada, fazer uma fonte de água viva que venha transbordar, que através da tua busca Deus venha te usar para que outras pessoas sejam alcançadas pela fé. Louvado seja o santo nome do Senhor. É qualidade que Deus quer, não é quantidade. Às vezes você entra numa igreja que está vazia, mas ali tem a presença de Deus. E às vezes você entra numa igreja que está cheia e não tem a presença de Deus. Veja o exemplo, as 7 igrejas da Ásia, só uma sentia a presença de Deus. Uma era linda, maravilhosa, bela, mas ali não tinha a presença de Deus. Porque, infelizmente, muitos estão pensando nos seus afazeres, muitos estão pensando em dinheiro. A obra de Deus precisa de ajuda financeira, mas conforme o apóstolo Paulo nos ensina, é através da oferta e tem que ser dado de coração, de bom agrado. Não adianta os líderes ficar exigindo que as suas ovelhas, que os seus membros contribua com dízimo, não adianta, tem que ser oferta, tem que ser oferta, tem que ser oferta voluntária. O apóstolo Paulo ensina isso em Coríntios 8 e Coríntios 9. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ó povo de Deus, faça o querer de Deus, não distorce a palavra de Deus. Vive pela fé, faça tudo pela fé. Amém? Escreve aí o que vocês acham, porque as pessoas não sentem a presença de Deus. Será que é falta de fé? Será que é falta de amor pelo próximo? Pode aí, tá? E dá um like aí, tá? Para me ajudar no canal. É 0800, eu não cobro nada e nunca vou te cobrar nada para pregar a palavra de Deus. Porque a obra tem que ser voluntária. Dai de graça o que receber de graça. Amém? Glória a Deus. Uma boa tarde para todos os amados irmãos e todos os ouvintes da palavra de Deus.